Oi, eu sou a Laura. E eu sou a Priscila. Nós somos as bordadeiras e professoras do canal Borda e Pedraria. E hoje a gente veio aqui contar para vocês como foi que o bordado de pedraria entrou nas nossas vidas. Eu morava em Uberlândia e tinha minhas crianças pequenas. E eu trabalhava no salão de cabeleireiro e lá naquele salão eles arrumavam noiva desde o princípio todo, né? Faziam roupa, bordavam e tudo. E eu trabalhava no salão. Aí eu vi que eles estavam bordando roupas lá e eu pedi para ela se eu podia aprender. Aí me ensinaram. Eu peguei um vestidinho de 15 anos e bordei pouca coisa na renda do vestido. Era um bordado bem simples. Aí depois eu saí de lá, daquele salão, e eu mudei, mas quando eu voltei já não tinha mais vaga para mim. Aí eu perguntei para a dona do salão onde eu poderia encontrar um trabalho assim de bordado e pedraria. Aí ela falou: ah, tem a dona Nisa, que ela mexe com bordados de pedraria em particular e tal. Aí eu fui com a Priscila lá. A Priscila nessa época tinha 13 anos de idade. Cheguei na casa da dona Nisa. Aí ela foi me atender e perguntou assim: ah, você quer bordar alguma roupa, né? Perguntou o que eu queria. Eu falei: não, eu sou bordadeira. Aí eu menti ela. Aí ela perguntou para mim assim: você sabe bordar de tudo? Eu falei assim: olha, ninguém sabe bordar de tudo. As pessoas sempre estão aprendendo. Então eu menti ela, mas porque eu estava necessitando de trabalhar. Eu falei para ela: olha, é o seguinte, cada pessoa tem um estilo de bordado. Então, a senhora só pega assim, se quiser me dar trabalho, pega lá a roupa e faz o começo do bordado que quer, como que é, me explica como que é que faça, e eu levo para casa e desenvolvo o bordado todinho. Aí ela falou: tá bom. Pegou e me deu uma blusinha. Que tecido que era aquele, Pri? Era um Um gazar. gazar, um Era tecidinho uma... fino, todo riscadinho de bolinhas com um pontinho para baixo. Eu nunca esqueci Aí aquele desenho daquele bordado, porque foi muito traumatizante. Aí era pra bordar com miçanguinha, uma por uma, assim. E eu falei: caí do cavalo. Mas falei pra Priscila: nós vamos fazer essa blusa de qualquer jeito. E assim nós fomos. Demorei mais uma semana pra fazer a blusinha, mas eu fiz. E ali ela sempre foi me dando trabalho e ali eu fui aprendendo. Ali eu aprendi a bordar. Fiquei um ano lá com ela trabalhando e aprendendo a bordar, porque eu não sabia nada de bordado de pedraria. Eu achei muito lindo e eu queria saber, eu queria trabalhar, entrar nesse ramo. Larguei o cabelo de lado e fiquei com o bordado. Isso mesmo. Isso porque minha mãe amou o bordado, ela achou lindo. Aquelas pedrarias coloridas, brilhantes, e realmente era maravilhoso. Quando ela chegava em casa com a sacola do bordado, era como se a gente estivesse abrindo um presente. Para olhar, eu ficava doida para ver as cores das pedrarias, imagina, com 13 anos. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei: mãe do céu, que lindo! A primeira coisa que me encantou no bordado, na verdade, foram as pedrarias. O brilho, as cores das pedrarias. Quando a gente olha uma pedraria brilhando assim, dentro de um potinho, você fica encantada. Parece uma caixinha, uma baúzinho de tesouro. Quando você abre e vê aquelas cores, aquele brilho. E a segunda coisa que me encantou no bordado, na verdade, foi porque eu ganhei o meu primeiro dinheiro. Então, com 13 anos, eu ganhei o meu primeiro dinheiro dessa peça que a gente fez. Minha mãe me deu um pouco do dinheiro e eu fiquei encantada com a possibilidade de, além de trabalhar com uma coisa linda, com as pedrarias lindas, coloridas, ainda ganhar meu dinheiro com 13 anos. Eu me senti adulta, eu me senti independente, eu me senti livre, eu me senti, na verdade, hoje olhando para trás, né, mãe? Sim. Eu me senti empoderada. Falei: nossa, eu tenho uma capacidade, isso que eu não sabia bordar ainda, eu estava aprendendo, mas eu tinha a capacidade de fazer uma coisa linda e ainda ganhar dinheiro com aquilo. Aquilo para mim foi libertador. E Foi o depois era meu primeiro bom, passo, assim, era né? bom porque assim, cada peça que terminava, chegava lá, ela já pagava. É verdade. Então eu já saía com dinheiro na mão. É. Então aquilo foi muito bom, muito gratificante para nós. Foi libertador para nós. Como mulheres, né, dependentes, porque a gente depende, minha mãe dependia do meu pai, porque era ele que trabalhava, e daí quando ele estava desempregado, quando ele ficou desempregado, foi muito difícil esse período. E daí deu certo que a gente começou a bordar, a gente aprendeu a bordar com a dona Nisa, e eu tenho um carinho muito especial por ela. Faz muitos anos que a gente não a vê, que nem fala com ela, eu nem sei se ela está viva ainda, eu acho que deve estar, mas deve estar já bem idosinha, mas é uma pessoa muito iluminada. E foi ela que nos deu essa primeira oportunidade.
né, que nos acolheu. E ela com certeza, hoje a gente olhando para trás, a gente vê que você sabe quando uma pessoa sabe bordar ou não. Quando você está conversando com ela, o jeito como ela olha para o bordado que está na tua mão, o jeito como ela olha para as peças que estão ali, você sabe se ela sabe fazer aquilo ou não. E ela com certeza sabia que a gente não sabia fazer. E ainda assim ela nos acolheu e nos ensinou. Então nós somos muito gratas a ela por ter dado essa oportunidade pra gente. Sim. E depois disso, a gente ficou bordando um ano em Uberlândia. Aí a gente voltou, depois de um tempo, para Londrina. Nós voltamos para nossa cidade, Londrina, no Paraná. Chegando aqui, o que a gente fez? Foi atrás de bordado. Fomos procurar bordado. Porque o encantamento era tão grande, a gente já tinha aprendido bastante coisa, né? Então vamos lá, vamos atrás de bordado. Aí eu fui atrás de muitos ateliês, trabalhei para Lucilene Matos, trabalhei para o Cláudio da Inês, naquela época ele mexia com bordados também. Trabalhei para vários estilistas aqui em Londrina. E sempre bordando. E cada um tem um estilo, então você aprende com eles. Cada vez você aprende mais, né? Aí eu sei que fomos bordando e por muitos anos esse foi o nosso ganha-pão, né? Foi a nossa principal fonte de Aí renda também, do bordado. e aí também peguei bastante particular, né? Trabalhando bastante, pegando bastante particular também. Então, assim, a gente aprendeu muito, muito mesmo. E foi muito gratificante. E nós temos muito que agradecer ao bordado, porque é maravilhoso. É verdade. E ao longo desse tempo todo também, a gente começou a ensinar outras pessoas. Porque sempre tinha alguma amiguinha minha ou da minha mãe que chegava em casa e via a gente bordando peças lindas, coloridas, brilhantes. E também tinha vontade de aprender. E a gente percebeu o quê? Primeiro que a gente aprendeu na tentativa e erro, a gente aprendeu no susto. A gente foi, pegou o bordado e começou a bordar e foi assim que a gente aprendeu, fazendo. E nós duas, uma aprendendo com a outra, falava, ó, Priscila, acho que assim vai ficar mais fácil de fazer esse ponto, acho que assim fica melhor de fazer esse arremate, né? Então a gente foi aprendendo assim. Quando a gente foi ensinar, o que a gente percebeu? Que as pessoas tinham a mesma dificuldade que nós. Então quem vinha para aprender com a gente tinha a mesma dificuldade de reproduzir os pontos, de fazer os pontos regulares, porque quando a gente começa a bordar, cada ponto nosso tem um tamanho diferente. A gente não sabe direito quantas pedrarias colocar na agulha para cada ponto, e daí quando a gente vai fazendo o ponto, fica irregular, fica feio, a gente vê que tá feio e a gente tem que fazer o quê? Tem que desmanchar, né? Inclusive, Dona Laura é a louca da tesourinha. Quando a gente bordava e o ponto nosso ficava errado, ela passava a tesoura e desmanchava tudo. Inclusive, eu tenho mais uma outra filha que também ensinei ela a bordar. Isso. Ela chorava porque ela errava, eu falava assim, tá errado, eu pegava e passava a tesourinha. E ela falou, ela tem trauma da tesourinha até hoje. Tô falando da louca da tesourinha. Porque eu falava assim, ela falava, mas mãe, tá quase igual, ninguém vai ver. Eu falei assim, se uma pessoa que entende de bordado olhar o bordado que tá feito ali, vai ver que tá errado. Então, nós estamos fazendo nosso nome. Para fazer nosso nome, nós temos que fazer certinho, correto. Então, eu passava a tesourinha mesmo. Nossa, eu não tinha dó, não. Aí ela chorava, falava, vai descansar, sai, anda um pouco, depois você volta. Aí ela voltava depois, sentava, ai mãe, por que você faz isso comigo? Eu falava, porque tem que ser certo. Aí então foi assim que foi indo nossos bordados. E foi assim que a gente aprendeu. Então foi na tentativa e erro. E quando a gente começou a ensinar outras pessoas, a gente via a dificuldade era a mesma, era exatamente a mesma. A dificuldade de regularidade do ponto, a dificuldade de saber o tamanho do ponto, quantas pedrarias colocar no ponto, de deixar o bordado retinho. E com isso, a gente desenvolveu um método que chama método do risco aprendiz. E daí esse método a gente consegue ensinar a bordar com muito mais facilidade. Por quê? Com esse método, a pessoa sabe exatamente, a aluna sabe exatamente onde que ela vai colocar a agulha, onde que ela vai dar o ponto, quantas pedrarias ela vai colocar por ponto, e aprende a fazer o ponto certo desde o primeiro ponto. Então evita aquele retrabalho, evita chegar a louca da tesourinha e desmanchar todo o seu bordado porque ele não está regular. Entendeu? E mesmo você, quando você termina de fazer o ponto ali, fazer a amostra dentro do nosso método, você consegue olhar para o seu bordado e identificar que ele está um bordado todo regular, que os pontos estão do mesmo tamanho, está tudo bonitinho. Então, através dessa nossa experiência de mais de 30 anos de bordado, tá, que a gente conseguiu desenvolver esse método. Então, a gente traz aqui, a gente teve a ideia, inclusive, de criar o canal para trazer muitas dicas, trazer ideias, trazer tutoriais de bordado, para ensinar vocês a bordarem pedraria, mas para ensinar de um jeito mais facilitado, para você não ter que passar pelo sofrimento que a gente passou quando a gente aprendeu, porque o bordado não precisa ser sofrido, tá? Então a gente descobriu isso, que o bordado não precisa ter essa parte do aprendizado que é um pouquinho mais lenta, que você tem que desmanchar. Não significa que a gente não desmancha nossos bordados hoje.
Quando a gente vai fazer um teste de bordado, fazer um teste para ver como que fica a pedraria num risco, numa peça, para ver se fica bom com uma cor ou não, a gente tem que fazer a amostra. A gente desmancha até hoje, né, mãe? Sim, desmancha. Gente, desmanchar faz parte do processo, mas você não tem que desmanchar toda vez ou desmanchar 20 vezes para você conseguir acertar um ponto. E é isso que a gente desenvolveu e isso que a gente trouxe, né, para poder facilitar o aprendizado do bordado de pedraria. E aqui nesse canal, no Bordo de Pedraria, a gente traz o que para você? A gente traz dicas, a gente traz tutoriais, a gente traz conhecimento de valor. Desde você conhecer pedraria, conhecer arremate, conhecer peças para bordar, porque o bordado de pedraria, ao contrário do que muita gente pensa, ele é muito democrático. Você não vai aplicar o bordado de pedraria apenas numa renda, numa roupa de festa. Você consegue aplicar em roupas do dia a dia, roupas casuais. Tá? Você consegue aplicar o bordado de pedraria não só em vestuários, você consegue colocar em objetos de decoração, assim, tá? Maravilhosos, como esse aqui que a gente fez agora. Você consegue aplicar o bordado de pedraria em toalha de lavabo, em jogo americano, em tênis, em alpargata, exatamente, sapato, né? Calça jeans, então jaqueta jeans. Então assim, tem onde você quiser colocar o bordado de pedraria, você coloca. E é tudo isso, tá? Todo esse mundo de conhecimento, esse mundo de ideias também que a gente traz, esse mundo de dicas, esse mundo de tutoriais todos a gente traz para vocês aqui no nosso canal Bordo de Pedraria. E nós fizemos esse canal para não se perder o que nós aprendemos há tantos anos, há 30 anos. Então, a gente quer passar para todos vocês o que nós sabemos em detalhes. Exatamente. E tem outra coisa também que o bordado proporciona, as artes manuais, e em especial o bordado de pedraria, que é o quê? É uma conexão intergeracional. Credo, Priscila, que difícil isso. O que é isso que você está falando? É essa conexão que a gente tem. Porque quando a minha mãe aprendeu a bordar e ela ensinou a gente, isso é um tipo de conexão que ninguém mais tira. É uma conexão eterna que nós temos. Nós, Sim. As filhas que bordam e minha mãe. Tá? Porque ela ensinou a gente a bordar e a gente tem, assim, esses momentos em que a gente senta e borda juntas são muito especiais e são de uma conexão impressionante. Que até quando a gente está sentado aqui hoje, depois de tantos anos, quando a gente voltou, quando a gente criou o canal e veio e sentou aqui nessa mesa e começou a bordar juntas, foi que eu vi, é como eu estava sentindo falta disso, dessa proximidade com minha mãe, da gente sentar, conversar, contar história, porque quando a gente está sentada bordando, com a câmera desligada, que ninguém está vendo, vocês não estão vendo, a gente está conversando aqui. A gente está conversando e contando história, minha mãe me conta do dia dela. E lembrando dos passados, das coisas, tudo. É muito bom. Exatamente, é sensacional. É uma conexão que não tem como explicar. Só quem vive, só quem tem, quem passa, né, quem tem esses momentos consegue entender isso que a gente está falando. E hoje em dia, nessa correria do dia a dia, tecnologia, não sei o quê, acaba às vezes se perdendo essa conexão, esse laço. E eu vejo que o bordado, ele proporcionou para nós esse laço, que é um laço muito forte, é um laço muito bem arrematado, com um arremate invisível e escondido, que ninguém consegue desatar. E nós também fazemos esse convite para você que está nos assistindo agora. Então, para você vir aprender essa arte maravilhosa do bordado de pedraria, para você criar esses laços, tá? Você pode criar esse laço ensinando sua filha a bordar, você pode criar esse laço ensinando sua neta a bordar, tá? Ensinando sua irmã a bordar. E são laços empoderadores e maravilhosos, e são laços que não desatam. Tá? Então, fazemos esse convite para vocês. Venham aprender a bordar pedraria com a gente. Vem sim. Faz uma maratona aqui no canal, tem bastante tutorial, bastante vídeo, bastante coisa. A gente está sempre aqui nas outras redes também. Temos página no Instagram, no Facebook, no Telegram. Então você pode ficar à vontade para vir. Seja muito bem-vinda, venha bordar com a gente, venha nos conhecer. Vem sim. Obrigada. E vamos bordar, bora bordar. Vamos bordar. Vem com a gente. Vem.